O que é um clã? Você pergunta. Bem, deixe-me explicar de uma forma que será mais familiar aos seus. Um clã é formado por aqueles membros que compartilham sangue de um ancestral comum, que herdam deste características e peculiaridades comuns. Como diferenciar um clã do outro, você pode perguntar. Bem, obviamente, cada um possui habilidades intrínsecas e, acima de tudo, particularidades únicas. Veja Nosferatu, por exemplo, só não os use como exemplo na frente de um. Alguns dizem que um clã inteiro descende de um vampiro de terceira geração, aqueles que os nudistas chamam de antediluvianos. Certos ou não, a história está escrita e nós carregamos as marcas descritas em seus textos. Um clã, meu caro, é a sua linhagem de sangue, é sua família no mundo das trevas a partir do momento que foi abraçado. Esses clãs são comumente associados aos antediluvianos descritos no livro de Nod e antigos relatos carregados pelas eras. Assumindo que todos esses fundadores possuem a mesma natureza de sangue, eles seriam de fato os fundadores de suas linhagens, se diferindo da segunda geração em poderes de sangue e peculiaridades. Existe um total de 13 clãs, geralmente reconhecidos. Alguns já existiram e se perderam na história. Outros foram incorporados a um conjunto maior. Outros talvez possam existir até hoje em segredo pelas noites. De qualquer forma, seu clã, os membros que você possui familiaridade, possuem a tendência em seu sangue a certas disciplinas, poderes de sangue específicos e marcantes, como por exemplo, a minha descendência divina de Suketh ou Set me facilitou o aprendizado do dom de encantar e manipular o sentimento dos outros, modificar a minha forma e ofuscar a percepção dos outros para minha presença. A sua eu não sei dizer apenas por ver seu rosto. Seu clã também irá lhe marcar com uma peculiaridade. Os mais jovens chamam de fraquezas, os mais antigos de maldições. Cada clã, cada linhagem possui a sua. A origem dessas peculiaridades, pela visão nudista, são da fúria do próprio primeiro vampiro, geralmente dito como o bíblico Caim, o primeiro assassino, o pai negro, como Sabá às vezes o chama, que, como punição pelos seus descendentes de terceira geração terem destruído os da segunda, os amaldiçoou. Ele retorceu, teoricamente, cada um deles de forma profunda, particular e irônica. Como, por exemplo, novamente, vamos pegar os Nosferatu. Abs Miliard, o suposto fundador do clã Nosferatu, teria sido uma criatura extremamente bela. Apesar de sua beleza estonteante, ele era muito ligado a essa bênção. Orgulhoso, vaidoso, vil. Então, Caim teria lhe dito que agora ele teria a aparência do que ele era por dentro, e o tornou um monstro de aparência indescritivelmente terrível. Desde então, todos de sua linhagem, todos os Nosferatu, são horrendos ou no mínimo exóticos, dependendo da potência de seu sangue. Aqueles fora de nossos círculos, mortais, lupinos, feiticeiros mortais, podem nos ver como um único corpo de criaturas amaldiçoadas, mas nós somos na verdade bem variados. Existem até linhagens de sangue pequenas que não poderiam ser consideradas clãs, mas essas possuem regras similares e não terão nota nessa lição. Bem, eu falei sobre clãs, mas também mencionei bastante os conceitos de geração, não é? Potência de sangue também. Deixe-me elucidar essas características. Independentemente da história, tem-se um primeiro vampiro. Este seria a primeira geração, de sangue infinitamente potente e poderes praticamente divinos. Dele viria a segunda, com menos potência em seu sangue, mas também extremamente poderosos, compartilhando muito da potência de seu pai. Da segunda veio a terceira, e destas, a escada segue até os dias atuais, onde nós temos até criaturinhas de 14ª ou 5ª geração, alguns dizem. Cada geração que se passa, a cada braço, a cada passo mais longe do primeiro, o sangue fica mais fraco, ralo e com menos potencial. Claro, potência de sangue não está ligada apenas à geração, mas também à idade. Quanto mais antigo o seu sangue, mais concentrado por décadas de alimentação e experiência, mais poderoso você pode ser com esse tempo.
Mas a geração de fato é um limitador, que poucos entendem. Um membro de baixa geração já começa sua não-vida com sangue potente e tem a chance de se tornar ainda mais potente. Mas nem tudo são rosas, claro. Eu sei que você sente, eu sei que você escuta a voz que existe dentro de todos nós, a besta. Ela fala com você. E ela ficará mais forte, o quão mais potente for seu sangue. Sua fome será maior, cada vez mais difícil de saciar. Sua peculiaridade também será acentuada cada vez mais, ao ponto que o nosso Nosferatu de baixa potência é só feio. Um de potência alta vai ser aberrante. Alguns antigos, dizem as más línguas, possuem um sangue tão potente que o sangue humano é muito fraquinho para alimentá-lo. Que eles buscam sangue de outros como nós, ou até de outros seres da noite, pois sua fome é voraz demais. Não falarei muito sobre isso, mas eu admito que o sangue dos nossos preencheu mais essas minhas vezes ressecadas quando tive a necessidade de tomá-lo. Fascinante, não é? Como a nossa fome eventualmente nos leva a predar nós mesmos. Essas correntes que nos prendem. De qualquer forma, saindo deste assunto, os clãs, sendo bem diferentes uns dos outros, especialmente antigamente, estavam pesadamente envolvidos em nossas políticas de faca nas costas. No passado, éramos mais unidos com certeza, e na Idade das Trevas a política era tão ligada ao sangue de seu clã como uma política mortal estava a religião ou etnia. Os clãs na época se dividiram em altos e baixos. Depois veio a revolta anarquista, que os separou em seitas independentes. E então temos um mundo moderno, onde temos um pouco de cada coisa em todo lugar. Clãs e seus líderes mais antigos, claro, possuem agendas, possuem posições, mas vocês jovens tendem a querer cravar o próprio caminho, não é? A modernidade é confusa, especialmente para alguém da minha idade, e eu ainda não sou tão antigo assim. Então, o quê? Você quer saber deles? Os sem clã. Sim, os sem clã existem também. São mais raros e exóticos os Kaitif e o sangue fraco, certo? Bem, os Kaitif são um mistério. Alguns dizem que vêm de um erro na hora do abraço, outros que nasceram do sangue de diablerristas inveterados, com sangue tão misturado que não poderia dar origem a algo normal. Esses membros não possuem clã, pois não possuem as características que nos definem. Sua aptidão é menor que a nossa para os poderes do sangue, mas eles possuem certa facilidade com praticamente tudo que possam colocar as garras, chame-os de generalistas. E acima de tudo, não possuem nossas peculiaridades, nossas maldições. Eu ouvi dizer que alguns chegam a desenvolver, mas apenas isso, possuindo outros dons e facilidades. Os sangue fracos são diferentes. Eles são um fenômeno mais simples de explicar. Seu sangue é tão fraco, tão ralo, que eles estão muito distantes do primeiro vampiro. Sua transformação é incompleta. A maioria morre no abraço, mas os que sobrevivem se tornam coisas diferentes. Alguns não sentem a besta, outros não possuem poderes de sangue. Eu ouvi dizer que muitos até mesmo andam na luz do sol. Ao mesmo tempo, eles possuem muitas das fraquezas humanas ainda, como vulnerabilidade a ferimentos mundanos, a ausência de presas, a incapacidade de melhorar seus feitos com o poder do sangue. Independentemente de como ele seja, um sangue fraco sempre será incompleto, rejeitado por dois mundos, alguns diriam. Eu tendo a ajudá-los, mas admito que eu faço apenas pela estranha alquimia que alguns desenvolveram com seu sangue exótico. É útil, de fato. Ah, você ficou curioso quando eu mencionei a Diablerie, não é? Os antigos chamam de amaranto. Sabe a sensação de matar um mortal? De tomar-lhe o sangue até a última gota? De beber até o sangue do coração? Isso nos preenche, não é? Isso sacia a nossa besta por breves deliciosos momentos. O amaranto é isso, mas cometido em outro membro, outro vampiro. O processo é mais místico do que qualquer outra coisa. Alguns dizem que nossas almas são mais avarentas, apegadas à nossa carne e sangue. Por isso, ela pode ser devorada.
A diablerie é um crime, meu jovem, o maior de todos os crimes para a nossa sociedade, pelo menos para a maioria. Você consome a alma de outro membro, ou pelo menos algo que vem com o seu sangue. Com isso, seu próprio sangue se torna mais potente, você tem acesso às memórias e até poderes de sangue da vítima. E a sensação é descrita como o maior prazer que se pode sentir na existência. Além de, é claro, o único método existente para você cair uma geração. Curioso, não? Mas eu garanto que a voz na sua mente estranha a você vai ser um problema. Sem contar a marca escura que vai ficar em sua aura, sinalizando seu crime para quem quer que saiba buscar. Ficou interessado? Cuidado. Não vou lhe punir pelo crime de imaginar, mas há relatos de jovens como você bebendo antigos em torpor e tendo seus corpos e mentes tomadas pela força de vontade apocalíptica dessas criaturas. E claro, se os nossos descobrirem seu crime, se você atacasse um de meu clã, por exemplo, eu, pessoalmente, secaria você, lhe arrastaria para as tumbas de meus irmãos de sangue e retorceria seu corpo e mente, até que não sobrasse nada além de uma casca raivosa, um cão de guarda sem propósito em existir, e então, eventualmente, talvez eu lhe desse o descanso da morte final. Outros simplesmente lhe deixariam ver o sol nascer, acorrentado em algum teto por aí. Se seu crime for descoberto, é claro. Uma boa noite, jovem membro, e se lembre, todo conhecimento tem um preço. O meu pode ser mais doce, mas eu também vou cobrar um dia. Em nosso próximo encontro falarei dos clãs, especificadamente começando pelos mais conhecidos. Irei dividi-los em alto e baixos clãs, como nos velhos tempos. Vai ser mais didático para você. Meus calorosos cumprimentos, senhoras e senhores. Este foi o Escriba e este é o canal Escriba Roleplay. Agradeço por aqueles que continuaram comigo até aqui. Não se esqueçam de curtir e de se inscrever no canal para me auxiliar neste projeto. E até a próxima!